Olha só, pessoal, Semana Agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Eu tenho que começar sempre agradecendo aqui os nossos apoiadores, agradecendo em primeiro lugar a Agrivale Biológico que Vale. Obrigado, Agrivale, pelo apoio a esta semana. Também agradecer o apoio da revista Agro Revenda, que é a nossa plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. E, claro, a Publique Agroagência, porque conteúdo é tudo, a gente sempre fala isso. Agora é um momento super importante aqui da nossa Semana Agroambiental. A gente está gravando esse programa aqui em Brasília e provavelmente a gente está na casa mais importante do cooperativismo do Brasil e, por que não dizer, do mundo, já que o Brasil é tão forte em cooperativismo. E uma coisa que eu aprendi também com o presidente Márcio aqui da OCB, ele me ensinou, né, que eu achava que cooperativismo, OCB, era só agro. E agro é só uma parte do cooperativismo. E eu tenho a honra de hoje ser recebido aqui. Eu ia falar de receber você aqui no meu programa, de ser recebido aqui na sede da OCB pela Fabiola Nader Mota. É isso mesmo? Não é esse o nome, Fabiola? Fabiola Nader Mota, perfeito. Ela é gerente-geral da OCB. E olha só, gente, eu estava esperando aqui como gerente-geral da OCB alguém que pelo menos tivesse o dobro da idade dela, mas eu fico muito feliz com o Brasil, porque o Brasil vai ser uma potência por conta dessa juventude que está liderando os nossos processos. Então, Fabíola, super obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho e super obrigado pela gentileza do seu tempo aqui. Viu? Eu que agradeço pelo elogio da juventude, eu não sou tão jovem assim mais, mas aceito. É sempre bom, viu? Aqui no Fala Carlão a gente tem um bordão e na Semana Agroambiental também não vou abrir mão disso, especialmente quando eu estou diante de uma convidada aqui do nosso programa que nunca teve, é a primeira vez que você vem aqui no Fala Carlão. Mesmo que, olha, incrível, a gente já andou esbarrando aí em umas 2 COPs e a gente não falou. Então é o seguinte, aqui a gente sempre diz que ninguém nasce gerente geral de nada. Então conta um pouquinho da sua história aí, como é que foi chegar até aqui. Conta mesmo de verdade, assim, não economiza não, viu? Não, eu sou assim... Posso ser descrita como uma apaixonada pelo cooperativismo, mas eu conto para vocês que eu cheguei aqui para fazer um estágio, eu estava fazendo ciência política na UNB, e apareceu lá um estágio, Organização das Cooperativas Brasileiras, e eu vim. Entendi. Em 2007, fui contratada para o estágio e me apaixonei pelo cooperativismo, porque o cooperativismo é isso, né, Carlão? A gente conhece, a gente vê o impacto que causa lá na comunidade e aí a gente se apaixona e não quer sair mais. E aí fui traçando essa trajetória aqui dentro, me formei em ciência política, fazia parte de assessoria parlamentar na época aqui. Entendi. Depois a gente mudou para relações institucionais, então responsável pela área de relações institucionais com relações governamentais, com os 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. A parte internacional, então a gente tem assento hoje em 15 fóruns internacionais, e a parte de relações públicas. E aí, por isso, eu fiquei aí 7 anos na gerência de relações institucionais, até assumir a gerência geral. Sou muito feliz de poder contribuir com o cooperativismo. Gente do céu, olha, isso que eu falei para ela que era a gente... você viu só o resumo que ela fez? Competência... a toda a prova. Escuta, vamos dar um hiato nesse negócio de OCB. Eu quero voltar um passo atrás ainda, né? Porque ela falou assim, mas de onde ela surgiu, Carlão? Como é que é? Escuta, fala para mim um pouquinho. Eu sempre pergunto assim, onde é que as pessoas nasceram, que ela quer saber. Sotaque seu vem de onde? Se você tem sotaque da sua terra, se não tem. Você está falando que você nasceu na cidade do ex-presidente, nosso ex-presidente da República, Itamar Franco, nasceu em Juiz de Fora. É verdade mesmo isso? Eu nasci em Juiz de Fora. Eu estava falando pro Carlão que eu evito falar de onde eu nasci, porque você sabe que a cultura mineira ela é muito forte, Cria-se uma expectativa muito grande. Toda uma expectativa de ser mineira, e na verdade, assim, meu pai estava servindo em Juiz de Fora na época. Seu pai é militar, né? Militar, exatamente. E aí, eu nasci em Juiz de Fora, mas de lá eu já fui pro Rio de Janeiro. Meus pais são do Rio de Janeiro, mas até aí tem um complicador, porque minha mãe, na verdade, nasceu em Portugal. E migraram para o Brasil, no Rio de Janeiro. Com 5 anos de idade, ela chegou no Rio. Então, meu pai e minha mãe se conheceram no Rio, eu morei no Rio, morei em Fortaleza, morei no exterior, morei em Brasília, voltei pro Rio.
e depois voltamos para Brasília. Então, quer dizer, mas esse negócio de Juiz de Fora também, você falou de morar no Rio, Juiz de Fora é meio Rio de Janeiro, né? aí ainda tem Não é? essa piada, ainda tem essa Não é? piada. E eu tenho um defeito, gente, um defeito, assim, bem defeito mesmo. Qual que é? Eu não como queijo. Ah, não. Aí... Gente do céu. Aí, mas veja, todo mundo tem defeito, né? Eu falo sempre, quando as pessoas me perguntam, mas Carlos, você é jornalista? Eu falo, sou jornalista, mas é importante ter saúde, né? Eu falo sempre assim, né? A gente tem que brincar, porque todos nós temos defeito. Agora, esse negócio de não comer queijo... Aí como é que eu digo que eu sou mineiro e não como queijo? Me explica. É defeito grave. É grave, isso, né? É gravíssimo, eu reconheço. Mas vamos adiante, então, né? Escuta, nós estamos vivendo um ano, a Semana Agroambiental, nossa, é a segunda edição e ela faz parte de uma estratégia para a gente já começar a falar de COP, né? Esse ano, eu estava te falando, o programa Fala Carlão, nós já tivemos em Sharm el-Sheikh, depois Dubai, ano passado em Baku, e agora finalmente chegou a nossa vez, né? E quando chega a nossa vez, aqui no Brasil a gente está sempre assim, né? Tem uma cultura de as coisas acabam ficando meio para a última hora, a gente já vem cobrando, cadê as pautas, o que nós vamos discutir lá? Isso é um tema que vem sendo debatido há muito tempo. Eu até brinquei, 7 meses, uns 8 meses atrás, eu falando com o embaixador André Corrêa do Lago, lá numa reunião na Fiesp, eu falei, embaixador, eu estou achando que o senhor vai ser o presidente da COP. Mas eu falei isso para ele 8 meses atrás, e depois, agora, recente, a gente encontrou, eu falei, tá bola vendo? De cristal. Mas aí é o seguinte, há uma, digamos assim, uma apreensão, mas eu queria saber o seguinte, os passos no final, eu falando assim, alguma mágica acontece no Brasil que no final dá tudo certo, e se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Mas eu quero saber o seguinte, a OCB aqui, vocês estão preparados, me parece que já lançaram um manifesto, um documento, enfim, vamos seguir nessa linha? Eu acho que é uma boa trajetória aqui para a nossa Semana Agroambiental, viu? Com certeza. Realmente para a gente, hoje, obrigada, é uma oportunidade, né, a COP chegar ao Brasil. O Brasil, ele tem aí todo esse pessoal falando da gente coisas que a gente sabe que não são verdade, né? Você sabe disso. A Europa, muitas vezes, né? Mas você sabe o que eu aprendi também, viu? Assim, para a gente falar português claro mesmo aqui, né? Já que a gente está aqui para falar português claro. O mundo tem uma profunda admiração pelo Brasil. Sim. A prova maior que o mundo tem profunda admiração pelo Brasil é só você pegar as nossas commodities que são exportadas para o mundo inteiro, nós somos líderes de exportação. Ou seja, as pessoas pagam para ter nossos produtos. Quem não gosta muito do Brasil fala português muitas vezes, sabia? Assim, a gente tem muita gente falando mal do Brasil que, infelizmente, fala português. E isso é uma tragédia. É verdade. Português, francês, tem algumas línguas com uma matriz latina aí, mas enfim, a gente realmente acredita que essa é uma oportunidade de a gente mostrar para o mundo inteiro que sim, a gente produz muito, né? As nossas commodities estão em todos os lugares, mas como a gente faz essa produção, né? O cuidado que a gente tem, porque o produtor sabe que aquela produção é a vida dele, ele quer manter aquilo. Imagina você, um produtor, eu sempre falo assim, os maiores ambientalistas que eu conheço são todos produtores rurais. Viu? Exatamente. E o nosso Código Florestal, né? Ele está aí para comprovar isso. A legislação é uma das mais fortes do mundo, que a gente precisa seguir. Então, o cooperativismo ele também enxerga essa oportunidade. O cooperativismo ele é um movimento diferenciado, né? Você sabe que as nossas cooperativas, elas são donas, né? Quem é dono daquela cooperativa? Centenas de milhares de cooperados. Então, nós temos aí 1.000 cooperativas agropecuárias, mas nós temos, né, 1 milhão de produtores que são donos dessas cooperativas. E a gente sempre fala, a cooperativa ela tem 3 pilares, né? Ela tem que ser economicamente viável, né? Ela tem que ser socialmente justa e ambientalmente correta. Então, e sabe que é legal essa sua avaliação, porque você colocou uma ordem nesse negócio aí. Parece aleatório, mas não é. Porque, na minha ótica, é o seguinte, o que sustenta tudo isso é... O primeiro item disso aí se chama economicamente viável. Ou seja, se as pessoas não tiverem
sustentando seus filhos, se elas não estiverem ganhando dinheiro, o resto todo não existe. Não né? existe. Com que dinheiro você vai fazer a parte social? Com que Isso. dinheiro você vai fazer a parte ambiental? Uhum. E eu lembro do presidente de uma das nossas cooperativas na Amazônia, ele falando sobre isso. Ele falando, olha, todo mundo fala da Amazônia, que a Amazônia tem que estar com a floresta em pé. A gente também quer a floresta em pé. Claro. Mas eu tenho que ganhar para ter essa floresta em pé. Sim. Porque como é que eu vou alimentar meus filhos? Como é que eu vou colocar eles para educação? As pessoas esquecem que tem gente vivendo na Amazônia. Então é um pouco disso. A gente tem exemplos lá, uma cooperativa Canta, você deve conhecer a história deles, lá no Pará, e é uma cooperativa que faz, né, o sistema agroflorestal com a Embrapa. Então tá lá com a floresta em pé e plantando cacau, plantando frutas, pimenta, açaí e exportando para o Japão, exportando para a Europa, mas de uma forma correta. E fazendo com que, sim, aqueles produtores rurais tenham renda para sua família. E isso é a diferença, né? A gente tem que ter renda, tem que ter a parte social, a parte econômica e a parte ambiental, mas tudo isso trabalhando junto. Pois é. E o cooperativismo, aliás, esse ano, para quem ainda não sabe, é o Ano Internacional do Cooperativismo, decretado pela ONU, inclusive a mesma ONU que faz a COP30 aqui no Brasil. Então, já para pontuar, a gente tá tudo, vamos dizer assim, tá tudo convergindo para o Brasil, né? Tudo conectado. A gente está muito feliz com o Ano Internacional das Cooperativas decretado pela ONU, realmente, porque a ONU está dizendo assim, mundo, presta atenção no cooperativismo. O cooperativismo tem que ser incentivado pelos governos, pela imprensa, pela sociedade, porque o cooperativismo é a melhor forma de você levar a democracia econômica, democracia social, justiça para as populações, desde lá da base. Então, a ONU está falando isso. Então, é um momento da gente escutar e a gente está aí usando isso como oportunidade para falar do cooperativismo e trazer mais pessoas para esse movimento. Pois é, o cooperativismo, bom, a gente tá, não, eu tô rouco também, tanto falar e de mostrar os presidentes de cooperativas, mostrar o trabalho lindo que eles fazem, coloca em pé de igualdade, né? O pequeno produtor se transforma num grande produtor, ele tem, vamos dizer assim, as mesmas condições de quem é muito maior, né? Com certeza, a cooperativa ela dá força para o pequeno produtor. Então, aquele pequeno produtor, ele vai entregar o produto numa grande cooperativa. Então, a gente tem pequenos produtores com cooperativas que exportam para 120 países, que estão no Brasil inteiro. Mas ele ainda é um pequeno produtor que recebe assistência técnica, recebe tecnologia. Então, isso é um ponto importante que a gente sempre fala. As cooperativas, elas levam essa capilaridade da inovação lá no campo, para aquele pequeno produtor que demoraria muito mais para ter acesso àquela tecnologia. E por isso, na parte de sustentabilidade, a gente consegue levar novas tecnologias, tecnologias mais rentáveis, tecnologias mais verdes, direto para aquele produtor, de uma forma mais rápida. Então, esse até é um dos pontos do nosso manifesto, a questão da tecnologia. E a cooperativa, ela consegue, tendo acesso a essa tecnologia, levar isso de forma mais rápida para o seu produtor. Legal, hein? Você está com um documento aqui na mão? Olha isso aqui, gente. E é até legal, porque até eu que sou publicitário também, a gente tem uma agência de propaganda, e eu fico feliz quando vem até um COP na COP30, até um trocadilho bacana aqui. O que nesse manifesto do cooperativismo brasileiro para a COP30? Claro que é um documento, vocês estão vendo aqui, é um documento robusto, né, feito aqui pela equipe, aliás, equipe que dá, vamos dizer assim, a gente vem aqui em Brasília e vê a sede aqui da OCB, a gente fica orgulhoso do nosso cooperativismo. Eu queria, antes da gente falar desse mundo aqui, só para desenhar também para o meu público, que eu gosto de desenhar, a gente fala do sistema OCB, e o sistema OCB ele vai além da OCB, propriamente dita. Dá para você esclarecer um pouquinho para essas três coisinhas aí do sistema OCB para a gente mostrar aqui para o nosso público, que aí fica direitinho lá, o povo entende mesmo, né? Com certeza. Então, nós temos hoje no Brasil 4.500 cooperativas, de todos os setores, de todos os tamanhos, de todos os portes. Então, a gente tem as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de crédito, né, Cicobi, Sicredi, Cressol. A gente tem as nossas cooperativas de saúde, como é a Unimed, cooperativas de catadores, de professores. O que você imaginar, temos cooperativas. Legal. E aí, essas cooperativas congregam quase 24 milhões de cooperados, 550 mil empregados. Uau. E quem é a voz dessas cooperativas, né? Porque o cooperativismo, ele é esse modelo econômico, um modelo societário diferente. Então, a OCB faz essa representação política, a Organização das Cooperativas Brasileiras, 55 anos que nós temos, fazendo essa atuação de ser a voz das cooperativas aqui no Brasil e também com o exterior.
Legal. E aí a gente também tem o nosso Sistema S, né? Que é a parte da capacitação das nossas cooperativas. Porque você fazer a gestão, né? Qual é a governança de uma cooperativa? É diferente de uma SA, de uma micro e pequena empresa. Então, é uma gestão cooperativa, tem leis específicas. Sim. Então, a gente tem o nosso Sistema S, que é o SESCOP, que faz essa capacitação, a formação das lideranças, dos empregados das cooperativas. Legal. E a gente também tem a nossa CNCOP, que é a Confederação Nacional das Cooperativas, que é a parte sindical. Entendi. Porque nós temos esses 550 mil empregados em cooperativas, que eles formam os seus sindicatos laborais. E aí nós temos os sindicatos patronais. Essas 3 entidades juntas são o Sistema OCB, que trabalha com foco de desenvolver o cooperativismo no Brasil. Você dá aula. É muito legal, né, gente? O Fala Carlão, sabe que as pessoas gostam do Fala Carlão? Eu acho que um dos motivos é a sorte que eu tenho de encontrar gente tão boa para poder levar tanta conversa boa. Porque isso aqui é uma aula, né, gente? Uma aula de altíssimo nível. Agora eu também entendi tudo direitinho, né? Ô, Márcio, eu tô aqui aprendendo, viu? Então, ó, eu aprendi com você, agora estou me aprofundando aqui. Escuta, muito bem. Ou seja, é um ambiente completo, né? Aqui o mundo, vocês respiram o cooperativismo aqui, eu acho que 24 horas por dia, né? Com certeza. Como que a COP, como que o cooperativismo vai estar representado na COP 30? Agora falando um pouquinho de Belém, Belém que está chegando aí, a gente precisa chegar chegando lá, porque você falou de mostrar, né? E eu tenho falado com as lideranças que eu converso que a gente não pode perder a oportunidade de fazer as pessoas apalparem as nossas realizações, porque a gente já fala muito, né? Mas aproveitando que a gente vai estar aqui com tanta gente no Brasil, eu tenho um ex-prefeito lá da minha cidade no interior que ele falava assim que ele tinha feito tanta obra que se a oposição não quisesse ver, ela poderia apalpar, entendeu? Ela poderia, ele falava até um verbo, falando no caipira, poderia aparpar. Então, o que os estrangeiros, o que os brasileiros que vão estar lá, que, diga-se de passagem, tanto estrangeiro quanto brasileiro, ninguém conhece a Amazônia, né? Muito pouca gente conhece a Amazônia, e isso é importante dizer que não é uma COP, vamos dizer, não é a COP da floresta, é uma COP na floresta, para a gente discutir temas que interessam ao Brasil, temas que interessam ao agro, principalmente aqui. O que você poderia destacar aqui? Olha, eu acho que o primeiro ponto, achei super interessante essa questão do apalpar, sabe por quê? Como parte da nossa preparação para a COP, a gente vai ter 2 missões de imersão. Uma com jornalistas e outra com integrantes de órgãos governamentais nacionais e internacionais. E o que a gente faz nessas missões de imersão? A gente pega esse pessoal e leva em uma cooperativa. Lá na ponta, para visitar, para andar na cooperativa, para andar onde está a produção daquele cooperado, para conhecer na prática como é que funciona. E a gente fez isso ano passado com um grupo, e inclusive tinha uma representante da ONU, e você não tem noção do quanto que ela ficou apaixonada pelo cooperativismo, pelo agro brasileiro, pela nossa realidade, porque ela viu ali na prática como é feito. E caem todos os mitos, né? E vem a realidade à tona. Eu falo assim que não existe nada melhor do que a verdade, né? Do que a realidade. Perfeito. E a gente levou, então, esse grupo, né? Numa cooperativa, foi em Minas, e esse ano a gente vai visitar, então. A gente acrescentou os jornalistas, né? Então, tanto eu jornalistas... vi aí, eu reparei bem. Eu ouvi direitinho. Ouviu, né? Então tá. Tanto jornalistas nacionais quanto de veículos internacionais também. Para ir nas cooperativas. E eles vão fazer uma imersão no norte do Brasil, então eles vão no Pará, vão conhecer várias experiências das nossas cooperativas lá no norte, inclusive essa, como eu falei, da Canta, que é uma experiência incrível. E é isso, eles vão apalpar, eles vão ver, porque muito mais do que o discurso é a nossa realidade, que ela comprova o nosso discurso. Então, nós vamos fazer como um pré-COP, né? Essas 2 imersões. Esse é um ponto. E lá na COP, a gente quer levar, assim, as nossas cooperativas para levar seus cases, para mostrar também a realidade, o impacto das ações que eles têm tomado, qual é o resultado que tem alcançado na nossa produção sustentável. E também no crédito sustentável, porque nós temos as cooperativas de crédito, né, financiando o agro brasileiro. E financiando o agro de uma forma muito correta e estimulando as boas iniciativas. Então, a gente quer levar tudo isso lá nos estandes,
né, dos nossos parceiros. Estamos trabalhando também para ter um stand nosso do cooperativismo lá na Legal. COP. E, enfim, a ideia é a gente conseguir, com toda a força, mostrar o que nós realmente temos feito. Pois é, eu estou feliz, porque parece o seguinte, em todas as COPs que eu fui, a gente sempre tem lá a tal da Blue Zone, né, onde estão os países, tem a tal da Green Zone, para falar de tecnologia. Aqui no Brasil, além das duas, nós vamos ter a AgriZone, não é isso? Exatamente. A Embrapa está organizando, né, a AgriZone lá na região da Embrapa. A gente já tem a CNA, o Sebrae. Sim. Estamos fechando também o contrato da OCB para estarmos lá com um stand na AgriZone brasileira. Verdade é o seguinte, gente, eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui. A nossa Semana Agroambiental só está aí, a gente está... É só uma pré-COP. A nossa pré-COP é a Semana Agroambiental, viu? Importantíssimo, porque a gente tem que falar desse assunto o ano inteiro, né? Não dá para esperar só a COP vai ser aquela confusão de assuntos, Sim. Os acordos. A gente já tem que trazer antes o que é que a gente precisa. Inclusive, né, no manifesto a gente traz necessidades do cooperativismo brasileiro para a COP, para as negociações estarem mais direcionadas. Então, estamos entregando isso para todos os agentes governamentais do Brasil que vão estar lá. Também está em inglês para a gente entregar para outros países, para que a gente possa participar dessas negociações, mesmo que de forma indireta, mas falando, olha, o cooperativismo sabe onde ele quer chegar e está aqui a voz das cooperativas brasileiras. Ó, gente, melhor impossível, né? Que entrevista maravilhosa. Eu queria te agradecer muito. Eu fico pensando por aonde eu estava que nossos caminhos não se cruzaram aí, porque você já devia estar no Fala Carlão há muito mais tempo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma delícia essa entrevista. Obrigado, viu? A gente podia conversar um monte de coisa, tem um mundaréu de assunto para a gente falar, mas eu vou deixando... A gente vai fazendo umas pílulas. Toda vez que eu vier em Brasília, eu vou te ligar, pode? Pode, combinado. Então, tá joia. Gente, eu falei aqui com a Fabiola Mota, ela é gerente-geral da OCB, deu essa aula para a gente aqui, essa aula de competência, essa aula de simpatia, essa aula de esclarecimento aqui para nós, participando dessa Semana Agroambiental, que é um oferecimento da Agrivale Biológicos que Vale, é um oferecimento também da revista Agro Revenda e oferecimento da Publique Agroagência, conteúdo é tudo. Super obrigado. Mais uma vez, querida, super obrigado. Viu? Obrigada a vocês, foi um prazer. É isso aí, gente. Semana Agroambiental, a gente vai ficando por aqui, ainda tem mais semana para vocês aí. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo programa.